Olá pessoal, que bom ter vocês aqui no meu canal para mais uma videoaula de crochê. Nessa videoaula eu vou te ensinar o ponto baixo, que é um dos pontos de base do crochê que vão te auxiliar aí na execução de diversos tipos de trabalho. Aqui eu tenho duas amostras que foram executadas com o ponto baixo. Essa amostra que ficou dessa forma e também essa amostra, ambas executadas com o ponto baixo. Então, o mesmo ponto de base dá origem aí a diversos trabalhos, e é por isso que nas nossas videoaulas aqui no canal, eu estou focando primeiro em te ensinar os pontos de base, para que você tenha autonomia para a execução de diversos tipos de trabalho. Mas antes de darmos início à nossa videoaula, eu já quero te pedir, se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações, porque toda vez que eu colocar um vídeo novo, você será notificado. E curte também esse vídeo, que é muito importante para que a plataforma entenda que esse é um conteúdo relevante e entregue esse conteúdo para mais pessoas. E agora sim, vamos dar início à nossa videoaula. Então, para darmos início ao nosso trabalho, eu vou fazer aqui o anel inicial, passando aqui o fio pelos meus dois dedos, ó. Vai ficar dessa forma. Eu introduzo aqui a agulha por esse anel e puxo aqui o fio do novelo e vou fazer a minha primeira correntinha. Agora é só puxar aqui esse fio para dar um nó. Então, eu já tenho a primeira correntinha, vou fazer a segunda, terceira, quarta, quinta, e vou fazer 15 correntinhas. Então, essas 15 correntinhas vão ser aí a nossa amostra do trabalho. Então, eu começo agora a primeira carreira fazendo uma correntinha para subir o ponto. E aqui, ó, na alça da nossa próxima correntinha, ó, eu vou introduzir minha agulha, puxo o fio do novelo e vou ficar com duas alças aqui na agulha. Puxo o fio do novelo novamente, passando por essas duas alças. Então, o ponto baixo, ele é formado dessa forma. Nós vamos puxar o fio do novelo uma vez, ficaremos com duas alças aqui na agulha, a gente puxa o fio do novelo novamente, passando por essas duas alças. Então, esse é o ponto baixo, tá? Eu vou fazer essa execução aqui ao longo das correntinhas de amostra. Ó, de novo. Introduzo minha agulha, puxo o fio do novelo, fiquei com duas laçadas na agulha, puxo o fio do novelo passando pelas duas laçadas. Chegando aqui no final da correntinha, vou pegar aqui pela última alça, introduzir minha agulha, puxei o fio do novelo, fiz aqui meu último ponto de base. Vou virar o meu trabalho. A gente sempre vai começar a próxima carreira da mesma forma, fazendo um ponto aqui para subir a próxima carreira. E agora, o que nós vamos fazer? Aqui, ó, no intervalo entre um ponto e outro, fica um furinho, um espaço, ó. E é nesse espaço que nós vamos introduzir a agulha para puxar o fio do novelo. E sempre vai ser a mesma execução. Ficou com dois pontos na agulha, puxo o fio do novelo novamente, passando por esses dois pontos. Então, aqui no intervalo entre um ponto e outro, tem o furinho, vou introduzir minha agulha. Então, eu vou fazer essa execução até o final aqui da nossa amostra. Cheguei aqui no final da amostra, ó. Aqui no final, eu não vou ter mais um intervalo entre um ponto e outro, mas eu vou ter uma última aberturinha aqui, ó, onde ficam duas laçadas, ó. Vou virar aqui para vocês verem. Então, eu vou introduzir a agulha nesse espaço para puxar o último ponto.
Então, a execução vai ser apenas essa, sobe uma correntinha para dar a altura do ponto, introduz aqui no primeiro espaço a agulha, fazendo o primeiro ponto. Então, com essa execução, eu fiz essa amostra. Todas as carreiras foram executadas da mesma forma, indo e voltando, sempre fazendo um ponto baixo no intervalo entre um ponto e outro. E aqui a gente vê, ó, um Vzinho aqui do ponto baixo, ó. Sempre no intervalo entre um ponto e outro, nós vamos ter o nosso ponto baixo que vai dar esse resultado. E agora, como que a gente faz para ter esse resultado também utilizando o ponto baixo? É o que eu vou mostrar para você agora. Então, eu desmanchei aqui o trabalho, deixando apenas os pontos iniciais que você já aprendeu no início desse tutorial. Então, eu deixei os pontos de base aqui, os pontos baixos, e agora eu vou começar a segunda carreira para nós obtermos esse resultado. Então, eu vou subir uma correntinha para dar a altura da próxima carreira, e diferente da outra execução, onde nós pegávamos aqui o fio no espaçamento entre um ponto e outro, nessa execução nós vamos pegar aqui, ó, tem o Vzinho aqui do topo do nosso ponto, nós vamos pegar na alça aqui de trás e vamos fazer o ponto baixo. Então, ó, na alça de trás, eu introduzo a minha agulha, puxo o fio do novelo, ficando com 2 pontos na agulha, puxo novamente, passando por esses 2 pontos. Então, o ponto baixo continua sendo o mesmo ponto baixo. A execução aqui é que mudou, porque ao invés de pegarmos o ponto no espaço entre um ponto e outro, agora nós estamos formando o nosso ponto, pegando através aqui da alça de trás do topo do ponto. Chegando aqui no final da nossa amostra, ó, ainda tenho aqui mais um Vzinho, vou pegar na alça de trás e vou fazer o último ponto. A gente vira o trabalho. Para começar a próxima carreira é a mesma coisa, sobe uma correntinha. E aqui, ó, já no próximo Vzinho, vou pegar pela alça de trás para fazer o meu ponto baixo. E aqui você já pode ver que vai formando esse canelado. Então, essa segunda execução forma esse canelado, que é muito utilizado no crochê para fazer punhos e golas, especialmente se o trabalho for executado com uma lã e algum fio que dê mais flexibilidade, porque é um ponto que fica flexível, tá? Então, dá esse aspecto de canelado, ó, muito bonito para a execução de diversos trabalhos. Então, para obtermos esse resultado, nós vamos executar o ponto pegando aqui pela alça de trás do ponto e fazendo o ponto baixo em todas as carreiras, indo e voltando, sempre pegando aqui pela alça de trás para a execução do ponto baixo. E esse trabalho aqui, esse resultado, nós conseguimos com a execução do ponto no intervalo entre um ponto e outro. Então, com o mesmo ponto de base, que é o ponto baixo, nós podemos fazer aí essas duas execuções aqui na nossa videoaula. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa nos comentários o que você achou e eu te aguardo na próxima aula. Não esqueça de executar o ponto, que é a melhor forma de fixação.